Dr. Antônio Balesteiro Júnior, 8h34, bom dia, seja bem-vindo em nossa programação. Uma rápida análise inicial, você dizia que o governo do estado de Santa Catarina estava vivendo em outro mundo, estava perdido, e veja, você acompanhava em nossa sala de espera aqui que um processo de impeachment foi aberto, e eu tenho certeza que nesse momento, tá, o enfraquecimento político que vem ao governo do estado tem a ver com a pandemia. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Flávio Silva, bom dia. Vini, bom dia aos senhores, às senhoras que estão me ouvindo. Na verdade, nós não temos, nesse momento, qualquer política por parte do Ministério da Saúde. Outra pessoa absolutamente nula no aspecto da saúde esteve aqui, conversando com outra nulidade, que é o governador. O ministro da Saúde interino, desde o 28/5, que não diz para que veio nem para que vai, né? Sem políticas, com políticas absolutamente desconexas. Né? Desde 1957, quando foi criado o Ministério da Saúde, não se vê uma desgovernança tão grande. Respeito ele como pessoa, é uma pessoa séria, tem trabalhos prestados, mas não entende nada de saúde. Quem não entende de saúde não pode estar nesse cargo. Aliás, o Ministério da Saúde nesse momento terá que prestar contas ao Tribunal de Contas da União o porquê que tem tantos bilhões parados lá para serem investidos. 29% do orçamento da pandemia foi utilizado. Mas vamos lá. Por quê? Se nós estamos precisando de dinheiro, de insumos, de testes. Porque não tem projeto. UTI. Amigo. Porque não tem projeto. Quem não tem projeto não tem futuro, tem destino. E aí o governo do estado? Você fala que você quer testar 22% da população brasileira. Sim, qual a logística? Qual o projeto disso? Não tem nenhum. Então você não tem como utilizar o dinheiro. Você não tem como fazer fluxo. Ponto. Com relação ao governo do estado, eu já não tenho mais por dados o governo do estado. Não existe Secretaria de Estado da Saúde mais também. Lamentavelmente, o governador do estado, respeito como ser humano, mas como governador ainda não se apresentou. E nesta pandemia, e pandemia não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? Aqueles que estão esperando que acabe amanhã, está na curva de crescimento, vai acabar amanhã. Não, minha amiga, a pandemia é coisa de 2 anos e meio. Tá? Essa pandemia vai pelo menos mais 1 ano, 2 anos, até ter vacina, para daí estabilizar. E não vão falar em também, mas daí vai ter a imunização de rebanho. Se eu fazer isso com a população brasileira, não se sabe se é 60%, outros falam que é 40%, agora estão falando 25%. Ninguém sabe nada. Você vai deixar a gente morrer para imunizar? Isso é coisa de maluco, por favor. Né? Mas essa curva, Balesteiro, ela pode demorar ainda... ir além do ano de 2020 para... Olha só, ao que parece, nisso que o Flávio está falando, é que nós estamos no Brasil, nos últimos 14 dias, teve uma diminuição, até a própria Rede Globo admitiu isso, teve uma diminuição de casos, a região sul aqui, o centro-oeste, não cresceu. Diminuição de casos, Calma. Teve uma diminuição de aceleração de casos. Isso, exatamente, eu vou explicar. O sul e o centro-oeste tiveram um aceleramento, mas as demais regiões tiveram uma estabilidade. Num total, nos últimos 14 dias, houve uma desaceleração, o que pode significar que estamos entrando num platô, só que muito alto. Não, é o seguinte... Explica pra gente, Balesteiro. Olha só, você tem várias fases numa pandemia. A maior parte do Brasil está em pico ou platô. Depois da fase de aceleração, que dura de 3 a 7 semanas, você entra em pico ou platô. Daí estabiliza a aceleração. Não quer dizer que diminui de casos. Você começar a diminuir de casos a partir de 15%, você está em pico platô. Quanto tempo demora, Balesteiro? Não sei, é indeterminado. Fase de aceleração de 3 a 7 semanas. A maior parte do Brasil está em pico platô. Santa Catarina está em fase de aceleração. Você vê a fase de aceleração principalmente por óbitos. Sim. Você faz estimativa óbitos dia, muito mais do que contagiados ou contaminados. Sim. Tá? Então vamos lá. A maior parte do Brasil está em pico platô. Aí o que acontece? Depois que você passou, quando você começa a desacelerar, a diminuir o número de casos e de óbitos a partir de 15% negativo, menos, durante 14 dias, você pode identificar que você está em fase de desaceleração. Tá certo? Certo. Depois da fase de desaceleração, ou conjugada a ela, vem a fase de imunização. Mas você pode ter outro surto. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump, depois nós vamos falar sobre isso, está tentando acelerar uma vacina, está investindo bilhões, não é milhões. Comprou todas as vacinas da Pfizer? Só para a Pfizer, Pfizer e a BioNTech. A Pfizer americana, juntamente com a BioNTech alemã,
Fizeram uma vacina, ele comprou 100 milhões de doses, só dela. 480 e poucos bilhões de dólares. Não é isso? Milhões de dólares. Tá? Mas não é só para lá, ele está ingestando em várias vacinas. Tem 250 hoje sendo testadas, sendo trabalhadas no mundo. Mas olha só, ele quer ter uma vacina para a população americana até outubro. Porque você não vai perder a eleição, rapaz. Porque está com surtos em 10 estados, né? Estados mais populosos. Então a pandemia não é uma corrida de 100 metros, tem que entender isso. Por isso que a gente fala aqui, eu sou repetitivo e é cansativo. A gente vem falar as mesmas coisas e parece que a população não ouve e os governantes menos ainda. Você não me respondeu ainda se esse declive se apresenta ainda em 2020 ou não. O declive? Com certeza. Com certeza deve vir em 2020. Só que o que vai definir, Flávio Silva e Marquinhos, é muito importante o que você perguntou. A Organização Mundial da Saúde, ela fez um manifesto sobre o Brasil, inclusive, a semana passada, onde ela fala o quê? Boa parte do Brasil está em pico platô. Ainda é o epicentro da pandemia. Sim. Agora é o momento de virar o jogo. De que Por forma, quê? mano? Porque se você está em pico platô, você não está em fase de aceleração. Está com um número alto de óbitos. Você tem que virar o jogo. Você tem que vir com políticas para você conseguir controlar. Não deixar mais o vírus controlar. O que tem que fazer? Só tem uma política. O resto são apoios. Ampla testagem, com teste RT-PCR. É isso. Não tem coisa diferente. A partir da ampla testagem, você vai identificar os ativos, aqueles que estão com o vírus ativo, e vai cortar a cadeia de transmissão. Se não fizer isso, lockdown. Você vai fazer lockdown? Não tem como. Não Até tem porque mais você como. faz um lockdown sem fazer ampla testagem, é que nem o Moisés dos 10 erros aqui do Estado. Né? Não é os 10 mandamentos, os 10 erros. Tem isso agora, é? Tem. Deve ter. Ó, você faz um lockdown lá em 17/3, sem dados epidemiológicos, sem dados nenhum. Você não sabe o que aconteceu. Aí você achatou a curva, sabe lá. Mas que você jogou ela para o inverno, ou a fase de crescimento, sim. Então, mesmo que você faça um lockdown, se você não faz testagem com RT-PCR, hein, ou teste rápido, é só apoio. Você não pode identificar isso. Então, agora era a hora do Brasil controlar isso. Só que o Pazuello veio aqui, ministro da Saúde. Aí eu não vou falar o quê? Está vendo que não vai fazer. O que vai acontecer efetivamente é que muitas mortes vão ocorrer, e daí se fazem narrativas, porque a cloroquina, porque a BBB, porque... bobagem. Isso no máximo apoio. Mas o que tem que fazer não se faz. Né? E fica com retórica, com discurso, vai morrer gente, e no fim vai ficar esperando aí a imunização do rebanho, orando por uma vacina que vai vir, mas não vem esse ano, e assim vai. 8h42, a gente vai para o intervalo. Na volta a gente vai falar da vacina, algumas coisas que podem, que devem acontecer e o que vai acontecer daqui para frente, a expectativa, como que funciona uma questão dessa de vacina. As pessoas estão, a vacina não elimina o vírus. O vírus, ele continua está aí, circulando. ele continua circulando, tá? É importante a gente entender isso. E Rubens, o Rubens da Associação de Moradores da Minha Praia, ainda nessa, Rubens, tá? A distribuição de verbas federais e estaduais está vinculada ao número de óbitos do município. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Lá na aprovação que teve lá do Senado Federal, daquela distribuição para os municípios, tem uma parcela muito insignificativa, se a gente comparar no montante, com a questão de óbitos. A questão de casos confirmados e óbitos, é porque começa a crescer óbitos numa cidade, começa aquele papo. A prefeita quer botar número de óbitos para receber verba. Gente, acorda! Olha quantos números de mortos teve em São Paulo. Se você analisar dessa forma, São Paulo vai ficar com 80% do dinheiro. Rio de Janeiro... Ah, nós tivemos, infelizmente, aqui 21 óbitos. Compara, 21 óbitos é registrado quase que por hora em São Paulo. Então, assim, é um número tão insignificante, tá? Que as pessoas começam a rolar fake news. Tá crescendo o número de casos confirmados Marcos, porque vai receber verba. Não é assim que funciona. É apenas uma parcela muito pequenininha daquele número de verba Marcos, que vem. Só para contribuir com o que você está falando, você tem que ir para o intervalo. Claro. Tem o Rubens, o nosso amigo também da AME, um colaborador, são dúvidas que muitas vezes levam para ele, né? Tem políticas, né? Então, por exemplo, foi destinado 2 bilhões para santas casas e hospitais filantrópicos. Santa Catarina recebeu 100 e tantos milhões.
ficou aí parado o governo do estado, 56 milhões que o governador demorou 50 dias praticamente para destinar para os hospitais filantrópicos. Então você tem políticas, você vai habilitar, por exemplo, leitos com respiradores, você vai receber recurso, UTIs, e também você tem políticas para os municípios que estão perdendo a arrecadação, tá? Mas não é focado nisso, tá? É focado em outros indicadores. E também para completar e contribuir, eu vejo hoje, quem está segurando essa situação são os prefeitos, viu, meu amigo? A gente vê aqui pela nossa região, prefeito Emerson, prefeito Fabrício, prefeita Nilza, prefeito Paulinho, estão segurando a onda. E é uma situação pandêmica que exige muita capacitação técnica, articulação que deveria vir do governo do estado, que não está vindo, e do Ministério da Saúde, que não existe mais. Tá? Então eu acho muito injusto falar isso, acusar os municípios e acusar os prefeitos. É muito injusto. Vamos para o intervalo, 8h45, só para responder o meu ouvinte da Rádio Cidade que me pegou aqui, ó. O pessoal de Blumenau tá vindo para cá, porque lá tá em lockdown, não tem como impedir a entrada na cidade. Gente, a prefeita já respondeu ontem, o cara comprou um apartamento, paga IPTU, luz, água. Como é que você vai proibir o cara de vir aqui se nós não estamos em lockdown? E o direito de ir e vir? Quando aconteceu lá em março o desespero de lockdown em Santa Catarina todo, que foi aquele negócio de barreira, não pode entrar, isso, aquilo outro, tá? Sem quadro epidemiológico, como o Balesteiro falou aqui, aquilo lá foi loucuragem, que veio de cima pra baixo, ninguém sabia o que estava acontecendo, agora que todo mundo tem ciência do que é, se você está preocupado, cuide-se, use máscara, fica dentro de casa. Não vai pra praia reclamar que os outros estão na praia sem máscara. Como a prefeita falou ontem, eu sou desse favor. Eu tô me cuidando com a minha família, tô ficando em casa, na medida do possível. Pronto. Né? Mesmo assim, ainda há possibilidade de ir num mercado, de ir numa loja. O vírus tá aí, faz parte. 8h46. Oito e 50 da manhã. Ô Balesteiro, a gente tá lendo muita coisa. Eu tenho encaminhado para você para mim, no nosso bate-papo que a gente tem fora aí, se preparando para a gente trazer uma pauta interessante. As vacinas que estão sendo divulgadas, há pelo menos 2 muito avançadas, sendo testadas no Brasil. A da Oxford, 3 são testadas no Brasil, né? Chegou a terceira agora da China também, né? Uma testada, uma produzida pela Oxford em parceria com a Fiocruz. Aliás, ontem, você viu, eu te mandei, a diretora da Fiocruz disse que na assinatura do contrato com a Oxford, tá? Essa vacina, 30 milhões de doses ou de insumos foram garantidos na assinatura do contrato. Ponto. Ela disse que a Fiocruz trabalha para produzir 40 milhões de doses mês. E que o Centro Nacional de Imunização é que vai coordenar uma futura imunização da população brasileira. Um fator, que a Fiocruz trabalha. O outro, o Instituto Butantan, em parceria com uma empresa chinesa, tem uma segunda vacina. Sinovac. Como é que é o nome? Sinovac, né? Que também está sendo testada no Brasil. E chegou uma terceira chinesa, agora que começou também sendo testado. A terceira que chegou, que foi autorizada pelo Ministério da Saúde, é da Pfizer Biotech. Que é essa que os Estados Unidos comprou a... Isso. Eu estive aqui algum tempo atrás, falei que tinham 136 vacinas sendo testadas no mundo. Isso. Hoje já são 250. Olha. Estão sendo elaboradas. Certo. Tá? Alguns dados importantes, Marquinhos. Não existe vacina até hoje para coronavírus. Isso. Você tem o SARS, não tem vacina. Você tem o MERS, não tem vacina. O próprio coronavírus, como o resfriado, não tem vacina, né? Tem vacina para... A gripe não tem vacina, tem vacina para o resfriado, né? Mas vamos lá. Você tem pro vírus influenza, que causa o resfriado, certo? As pessoas falam erroneamente, vai vacinar contra a gripe. Não, gripe não tem vacina, tem o resfriado, vírus influenza. Você demora normalmente em torno de 10 anos, viu, Flávio Silva, para você conseguir elaborar uma vacina. A vacina que foi elaborada em tempo recorde foi do Ebola, 5 anos. 5 anos, né? Tá. Então o que está acontecendo nesse momento é um esforço de muita gente. Por quê? E eu repito e falo para a senhora e para o senhor que estão me ouvindo. Gente, essa doença só tem uma forma de trabalhar. É você tomar. Primeiro você tomar os seus cuidados. Não adianta. Não tem situação salvadora. Tá? Medicações. Elas estão agora, por exemplo, esses protocolos medicamentosos estão em queda.
Por quê? Porque a FDA americana, a Food and Drugs Administration, é uma Anvisa americana extremamente conceituada, tirou a autorização da cloroquina e da hidroxicloroquina. A USP, que está analisando 65 medicações, tá? Ela já disse que a ivermectina não se presta ao combate da Covid-19. Tá? Então, isso tem estudos que estão quebrando com essas medicações, né? E a que está sendo mais aceita é a dexametasona, aceita pela Organização Mundial da Saúde. Que é um corticoide. E em casos mais graves. Essas medicações para uso profilático, uso preventivo, é um esforço do meio médico perante a absoluta falta de governança que existe nessa crise. É um caos. Aquilo que nós falamos outra vez. Eles estão cuidando da árvore porque a floresta que devia ser cuidada não existe. Não então, existe. Se concentrou o combate dessa epidemia na ocupação de leitos hospitalares, tá? Na ocupação de leito de UTI. É a mesma coisa que você trabalhar a segurança da tua casa com o ladrão lá dentro. Tá? Não vai dar certo. Você tem que fazer prevenção. Gostei da apologia. Tudo errado. Tô botando câmera, botando cerco elétrico, o ladrão já tá dando cercado. O ladrão é o consultor. É isso que está acontecendo. O consultor de segurança teu é o próprio ladrão. É isso que está acontecendo nessa pandemia, amigo. Tá? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Vai morrer gente para chuchu. O meio médico tá sufocado e está procurando prover soluções. Claro. Uma delas, as medicações, deve ser... Olha, e o brasileiro se automedica, o país que mais se automedica. Tem que ser usadas com protocolos, exames clínicos, exames complementares que antecedam e de controle, autorização do paciente, porque pode fazer mais mal que bem, mas é um apoio, como tudo é um apoio, tá? Agora, a tua parte, senhora, dona Maria, seu João, tá? Não é apoio. Assim como o enfrentamento se faz com exames a partir do RT-PCR e a partir disso cortar a cadeia de transmissão, identificar que o Flávio está contaminado e impedir que ele contamine a Kathleen, que ele contamine o Vini. Isso é cortar a cadeia. Que foi o que aconteceu comigo na semana passada. Eu estava como suspeito, uma inflamação na garganta, a gente trocou muita informação em off, o Balesteiro me orientava algumas questões aí que ele analisa, etc e tal. Eu fiz o RT-PCR, né? Eu comecei a sentir dor de garganta no sábado, aí sábado, domingo, segunda, terça eu procurei a unidade básica de saúde para tirar a dúvida. Né? Na terça-feira à tarde eu fiz o RT-PCR, na quarta-feira à noite me deu negativo. Então, ou seja, 3, 4 dias após o início do sintoma, se fosse o coronavírus na garganta, o RT-PCR já teria identificado, não foi o caso, mas justamente porque a preocupação de contaminar o Flávio, contaminar o Vini, contaminar a Rúbia, contaminar a Renata, contaminar o Beto, contaminar o pessoal aqui dentro. Cortar a cadeia de transmissão. Isso. Isso daí se chama distanciamento social seletivo. Certo. O distanciamento social ampliado, lockdown, partindo do exame, Flávio, pode ser utilizado em casos severos. Mas ser utilizado sem exames é uma loucurada, como fez o governador do estado, o homem dos 10 erros. É isso aí. Entendeu? Então não é assim que se procede. Isso é subverter a ordem da ciência. Sim. Tá? E trabalhar a caótica do ladrão dentro de casa, sendo seu consultor de segurança, que é o que está se fazendo hoje. Tá com tanto de ocupação de leito, precisa fazer mais leito de UTI. Claro que precisa, se fizer todos os leitos de UTI do mundo, você não sabe ainda se vai ser o suficiente. Porque o ladrão tá aqui com você, cara. Até você porque não tem um técnico de segurança para te ensinar. Tá aqui a conta que eu fiz ontem na frente da Prefeita News. Você lembra que lá em março, quando a China vendeu aquela imagem pra gente, que era só pessoas idosas, não pegava em jovens, nem crianças, 20% serão infectados. Desses 20%, apenas 5 precisarão de tratamento de saúde, apenas 2 de unidade de terapia intensiva. Na verdade, isso aqui a gente tem que riscar, porque isso aqui era uma inverdade que eles estavam passando. País comunista, você que defende aí o comunismo, né? Vai morar lá na China pra você ver quantos milhões de pessoas morreram, ou na Venezuela, que não Marquinhos, tem, por aí na vai. verdade, nós não sabemos quase nada ainda. Exato! Agora, com certeza, isso posso falar para você, tá? Com uma certeza relativa, 25% da população efetivamente vai pro estágio mais grave, que é o terceiro estágio da doença, tá certo? Os outros podem até não apresentar sintomas e tudo mais, mas é uma doença que nós não conhecemos. Então, olha, o que realmente dê certo? Tem que se fazer uma ampla testagem a partir do RT-PCR, políticas regionalizadas, tá?
e também, e a partir disso você começar a agir. Nisso que você está falando, você conhece o Volney Morastone. Você É. viu o que está acontecendo em Itajaí? Diminuiu substancialmente o número de casos. 32 mil testes realizados. 30 mil, né? Essa 30 manhã, mil. acho que foi isso, já que nós... Sim, mas vamos lá. Tá. Por volta de... É exatamente isso que você falou? Eu não sei se ele fez o RT-PCR. Aqui Está incluso o RT-PCR e o rápido. Ao terminar essa linha de raciocínio, Tá. eu vou concluir vacina. Mas vamos lá. Aqui na nossa região... É que nós não temos muito tempo, Basta. Aqui na nossa região, eu já falei, insisti, estou falando sempre. Mas parece que a gente vem aqui. Eu já ouvi gestores dizendo, mas já acabou isso aqui. Há semanas atrás. Claro que não acabou. A pandemia é coisa de 2 anos, rapaz. Então, também precisa ser melhor aconselhado, sabe? A gente também vai cansando e vai falando a verdade aqui. Né? Mais do que a gente já fala. Tem que falar com transparência. Inclusive, Marquinhos, eu tenho a seguinte regra, sabe? Eu não falo o que você quer ouvir, falo o que você precisa ouvir. Afinal, eu sou consultor nessa área e tenho responsabilidade. Então, aqui teve que ter feito uma política regionalizada, cara. Você tem dentro de uma Câmara Técnica, que é a Comissão Intergestora Regional, que faz as políticas regionais, a Câmara Técnica do SUS, que coincide com os 11 municípios, os mesmos 11 municípios, da Associação dos Municípios da Foz do Itajaí, que tem o consórcio de saúde, Flávio Silva, relativizado para compra de exames e consultas, agora também credenciou o laboratório para fazer o RT-PCR. A partir dali, uma política regionalizada, gente. Se juntem, façam a política, são cidades conurbadas, alto volume de idosos. Precisa os prefeitos se conscientizarem, ou pelo menos aqui na Costa Verdes Mares, os 3 prefeitos, podem fazer pelo menos o consórcio de saúde da UANF, sei que estão se esforçando, né, o Marquinhos, mas aqui estou dando minha contribuição. Se unam e façam uma política a partir da ampla testagem com RT-PCR, testes rápidos. Estou fazendo testes rápidos pra caramba. É ilusório, ele tem baixa eficácia, é apenas um complemento. Outra coisa, a pandemia... A pessoa tem que ter a janela imunológica respeitada. Isso, a pandemia não acaba aqui, tá? Você vai prosseguir, você vai precisar também do sorológico ELISA, que é laboratorial. Não vai acabar, daqui em agosto está superado coisíssima nenhuma, gente. Olha só, São Paulo está suspendendo o carnaval, está suspendendo o Réveillon, vocês acham por quê? Isso vai longe. Enquanto não tiver uma vacina, não tem segurança. Então, novamente eu aconselho, novamente falo isso, aconselho os prefeitos que estão fazendo os seus esforços, façam isso. Com relação à vacina, para a gente concluir, reitero, nesse momento tem 250 vacinas sendo testadas no mundo, nunca teve uma vacina para coronavírus. A vacina mais rápida que foi feita até hoje, demorou 5 anos para ser feita, é da Ebola, mas estão fazendo a toque de caixa. O Trump está destinando bilhões de recursos, que é uma vacina até outubro, novembro, se não se reelege, tá? Comprou 100 milhões de doses da vacina da Pfizer Biotech, que é a última que foi autorizada a fazer testes no Brasil, portanto, muito dificilmente a gente vai ter a primeira tiragem dela. Com relação à vacina de Oxford, tá? Que também está sendo testada em parceria com a Fiocruz. Né? Fiocruz, enfim. A Fiocruz que você tanto defende, né? Sim, a Fiocruz é uma estrutura fantástica, rapaz. Desde 1900, né? Fiocruz, tem vários institutos, Adolfo Lutz, Butantan, são institutos fantásticos. E a Fiocruz tem 2 empresas, né? Tem 2 indústrias, uma indústria de medicação e uma indústria de vacinas, que é o principal fornecedor do Ministério da Saúde. Mas vamos lá. Eu espero que seja fornecido para o Brasil, mas o que me causa mais esperança, não que essas vacinas não vão dar certo, tá? E há dúvidas até que deem, viu, Flávio? Há dúvidas porque não tem vacina para coronavírus. Você fala de 5 anos para uma vacina para o Ebola, que foi rápida, e nós estamos falando aqui de 1 ano de estudos e desenvolvimento de vacina, aí eu já fico em dúvida. Será que é possível? Eles estão queimando etapas. 1 ano não, Flávio. Nós estamos falando de 6 meses. Eles estão queimando etapas. Sim, eles sim. Estão na fase 3. Sim. Tá? Eles estão queimando etapas. Sim, mas ela fica pronta para o final do ano, para 2021? Exatamente, no final dela, né? A ideia, sensatamente, a ideia é que fique pronta para o primeiro semestre de 2021. E a vacina que eu vejo que eu tenho mais esperança, que venha mais rápido para nós, não que seja mais eficaz necessariamente, ou todas vão ter que ter uma eficácia, para serem disponibilizadas, né? Mas que a gente tem acesso mais facilmente, é a chinesinha, né? Da Sinotec. Por quê? Porque há um acordo comercial entre o governo do Estado de São Paulo e o governo da China. Tá? E está havendo transferência de tecnologia para o Instituto Butantan. Sim, com certeza. Você confia?
É lógico que é uma brincadeira, gente. Aqui a gente tá fazendo brincadeira da China. É óbvio que qualquer vacina que se colocar à disposição da população, a gente vai se colocar à disposição para tomar, até porque elas são testadas, elas são amplamente divulgadas, tem que ser... Não vão ser disponibilizadas se não forem testadas. Lógico. Eu falo no sentido para descontrair um pouquinho. Você ter um acesso mais rápido. Isso. Tá? Agora, são muitas dosagens. Embora a da Oxford é que está usando uma tecnologia nova. A da Oxford, ela usa o adenovírus. Isso. Ela usa um adenovírus modificado, que é um dos vírus que causa o resfriado. Não usa o coronavírus. É uma tecnologia diferente, é uma tecnologia mais aprimorada, mas que nunca foi utilizada para vacina. Tá? Exato. Por isso que a grande esperança nela, porque ela interrompe aquela cápsula gordurosa do coronavírus de se anexar à célula. Todas interrompem, mas ela de forma diferente causa menos efeito colateral. Exato. Outra discussão com relação à vacina. Tá se percebendo que o período de imunização contra o coronavírus, ele não é como, por exemplo, no vírus da resfriado. Gripe. Do resfriado, do vírus da gripe, que é um ano, vírus da gripe, do resfriado, do influenza, que você... Obrigado pela correção, Marcos. Que você tem vacina, que é de um ano, né? Você renova a cada ano, novas cepas virais e tal. Me parece que vai haver necessidade de dose de reforço, talvez 2 doses. São coisas que estão se conhecendo. Tá? Então é uma esperança, enquanto não houver vacina, não há uma segurança, e mesmo que haja vacina, o vírus continua a circular. Tá? Então, neste momento, Marcos, é fundamental que as pessoas colaborem, façam sua parte. Podendo, fique em casa, saindo na rua, tome seus cuidados. E, paralelamente a isso, que os governos acordem para as necessidades de parar de tentar achar soluções miraculosas. Não há. A ciência é a única solução miraculosa. O que ela fala? Procure trabalhar com a testagem a partir do RT-PCR. Tem outros testes, mas a partir do RT-PCR. São 3, né? Os testes existentes. O RT-PCR, o rápido e o sorológico. E o sorológico ELISA. Tá? Os 2 ouros é o RT-PCR e o ELISA. Nesse momento, o RT é o mais utilizado. Rápido só de apoio. E a partir disso, corte a cadeia de transmissão, identifique que o Marquinhos está contaminado, não deixe ele contaminar outro. Faça o isolamento seletivo. Tá? Sem isso não vai ter resultado. Não trabalhe só olhando a árvore da parte curativa, da ocupação de leito. Cara, tá? É importante? Mas é trabalhar com o ladrão dentro da sua casa, sendo consultor de segurança teu, amigo. Então, é o conselho que eu dou. Aqui na Anfre, trabalho regionalizado, são cidades conurbadas. Meu município... Isso é bobagem, gente. É um município entrado no outro. Não entendeu ainda que tem que trabalhar regionalmente. Tá? Vai salvar vidas, vai ser mais barato e vai realmente fazer o que tem que ser feito. 9-4, obrigado, doutor Antônio Balesteiro Júnior, ele é consultor na área da saúde, ele que obviamente aí já foi secretário de saúde de Balneário Camboriú, de Porto Belo, na Anfre aí, por muitas vezes na parte da diretoria aí dos conselhos de saúde da Anfre, sempre é o nosso entrevistado a cada 15 dias, retorna daqui a 15 dias para a gente poder entender o momento que estamos vivendo. Você vê que a cada semana a gente falava de uma coisa 15 dias atrás, já estamos falando da vacina, como deve ser, mas ainda estamos naquela, cuide-se. Vamos ver o que nós vamos falar daqui a 15 dias. E cuide-se mesmo. Eu não quero um isolamento, um lockdown de novo. Então se cuida, amigo. Se cuide.